Our God is great. Our God is good. So I want to invite a friend of ours, Pastor Tony Munoz. He's going to be delivering the Word of God. So we're going to do this, English and Portuguese. Stay connected. We're going to pray in the end. You're going to have an opportunity to give through the app, or you can, send through our mail, or you can do the 217-387-8777, and you text the word give, and then you have the information there how to do it. Amen? So if you were here, I would say, let's give it up for Pastor Tony Munoz. Amen. Amen. Praise God. Como vai? How are you? How are you? Como nós estamos hoje? Deus te abençoe. That's Amen. the extent of my Portuguese. Dios te bendiga. How's Yeah. that? Amen. Spanish. God bless you. Amen. Yes, God bless you. It is a privilege for me to be here. É um privilégio para mim estar aqui hoje. But even more, it's a privilege to be able to read the scripture and share it in the power of the Holy Spirit. Mas um privilégio maior ainda é a gente poder estar junto aqui, ler a palavra de Deus e compartilhar ela com vocês hoje. Today we're going to ponder upon a promise that we have and a challenge that we have from God. Hoje nós vamos ponderar, nós vamos meditar em relação a uma promessa que nós temos da parte de Deus. But also we want what I would like to do is to reflect on the purpose and the circumstances around that promise. Mas eu gostaria também de refletir nas coisas que estão conectadas ou estão ao redor dessa promessa. And so the Word of God, what we are about to share today, has three simple words: have no fear. E essa palavra que nós vamos para compartilhar hoje são palavras muito simples que têm a ver com não tenha medo. Have no fear. Não tenha medo. No tenga temor. Amen. Praise God. So we're going to go to the book of Matthew. If you have your Bible, go to the book of Matthew with me. Se você tem a sua Bíblia, vamos então para o livro de Mateus. We're going to go to chapter 10. A gente vai lá no capítulo 10. And we're going to begin verse 28 to keep it in our context. E nós vamos começar lá no verso 28 para manter dentro do nosso contexto. If you allow me, I would like to say a quick prayer. Father, we thank you today for this opportunity we have together. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. But most importantly, for the opportunity we have to be able to have the freedom to read your scripture. Mas acima de tudo, Senhor, te agradecemos pela oportunidade e pela liberdade de compartilhar a tua palavra. We are so thankful, oh God, as well, because even though there are just a few people here with us, less than 10 people in front of us physically, but hundreds across the waves in different parts around the world. Senhor, mesmo que aqui nós temos menos de 10 pessoas junto conosco, mas sabemos que através desse meio de comunicação, centenas de pessoas vão estar conectadas com essa mensagem. We thank you today specifically, oh God, for the challenge you're giving us. Senhor, te agradecemos também pelo desafio que o Senhor proporciona de ter diante de nós. And the promise that you're giving us in your word today. E a promessa que o Senhor nos dá através da sua palavra hoje. To not be afraid. De não termos medo. I pray for the Holy Spirit to take charge and your word to be delivered. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa estar à frente e possa trazer e liberar esta palavra. In nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, amen. Amen. So I'm gonna read it in English, and then you can translate as well. Sure. I'm gonna read from verse 28 and go to the end of that section in chapter 10 of Matthew to verse 33. Então, o pastor vai estar lendo a partir do verso 28, Mateus 10, até o versículo 33. The word of God says in verse 28, "And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a penny?
and not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore. You are of more value than many sparrows. So everyone who acknowledges me before man, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before man, I will also deny before my Father who is in heaven. Amém. Começando então no verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. A lot of people don't understand the impact that the enter of the sin in the world has caused. Muitas pessoas não compreendem o estrago que o pecado fez quando ele entrou no mundo. The Bible says that God created a perfect world. A Bíblia diz que Deus ele criou um mundo perfeito. Genesis 1:31 says that God saw that everything was good. Quando nós vamos para Gênesis 1:31, fala que tudo que Deus fez era muito bom. Sin embargo, however, man sinned, and because of that, we had a curse. We had a punishment before God, and caused for the sin, and God sent that punishment. Mas por causa do pecado do homem, nós sabemos que veio uma maldição, veio uma punição por causa desse erro cometido pelo homem. In Genesis chapter 3, verse 1 till 24, we see what that story tells us and how God punished that, because God is a righteous God. E quando nós vamos para Gênesis 3, nós vemos como que Deus puniu ao homem, porque nós sabemos que Deus é um Deus justo. Now, not only God punished man, but God also, when He created Adam, He also gave him a place of authority. Não somente Deus puniu o homem, mas quando o Senhor fez o jardim, colocou Adão ali, ele colocou sobre ele autoridade. In Genesis 2:18, we see how He put Adam to name the animals. Do you remember Nós that? vemos isso em Gênesis 2:18, quando Adão foi colocado para nomear todos os animais. Você deve se lembrar disso. He was the very first zoologist that existed. He named every single animal to the names that we know now. Ele foi o primeiro zoologista que existiu de nomear todos os animais, a tal ponto que são os nomes que nós conhecemos hoje de cada animal. Now, when Adam sinned, he dragged with him. He dragged us because he was the first one, but he dragged the rebellion, the human rebellion, to a cosmic level or to universal level. Mas nós sabemos que quando Adão caiu, quando ele pecou, ele trouxe isso e ele transferiu isso para uma forma cósmica, uma forma universal para todos os homens. And many people even say, well, that was Adam's fault. What do I have to do with that E now? muitas pessoas falam, mas essa foi a culpa de Adão, o que tem a ver isso comigo? Why is everybody guilty? Why everyone sinned? Like Romans 3:23 says that all have sinned. Why? Por quê? Muitas vezes a gente não entende. Por que se Adão que pecou, eu também sou culpado pelo pecado que Adão cometeu, como diz lá em Romanos 3. And here's the best example I can give you. If a president of a country, like in this case, or in Brazil, the president declares war against another country. O melhor exemplo que eu posso te dar é como se a gente pudesse usar um presidente, seja daqui ou do Brasil, e esse presidente declara guerra com um outro país. That's not a personal decision. Isso não é uma decisão pessoal nossa. That means that the whole country will be at war with that other country. Isso significa que todo o país, como um todo, vai estar em guerra contra esse outro determinado país. So when Adam made that decision himself of disobey God, that rebellion brought a war
with our God. Então, quando Adão decidiu pecar e errar, ele trouxe juntamente com isso toda a humanidade sobre ele, embaixo do mesmo erro. So God sent that curse then because of the sin entering to humanity, and it's applied to the humanity. Então essa maldição veio e está sobre a humanidade por causa do pecado de Adão. Now, in Genesis 2:17, God made a warning, and I want to read that to you because that's key, that's very important, that's the link I have to the scripture I just read to you. Mas agora eu quero que você veja comigo lá em Gênesis 2, o 17, porque é o link, é a conexão com isso que nós estamos falando. So if you see, not just, God not only gives a warning, but He's actually making a statement. Ele não só então nos dá um alerta, como ele está nos dando uma declaração. And you see verse 17 of Genesis 2 says, "But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die." Gênesis 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. So, if you're a parent or any parent in the world, whenever they give a statement with a consequence, that's when you set up but if you do this, then I'll punish you. A gente poderia traçar um paralelo então em relação ao parente, a um pai ou uma mãe, quando eles colocam algo diante de uma criança para ela não fazer, senão vai ter uma consequência. Seria da mesma maneira quando nós vemos aqui. So God is doing that very same thing. He said, "You shall not eat from that tree of the knowledge of the good and evil, because in the day you eat it, you shall surely die." Então ele vê aqui o Senhor fazendo da mesma maneira, você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, vai ter consequência, e a consequência é morte. Now that's the obvious thing. You see the rule that He's put in and the consequence if you break that rule. That's the obvious part. Então você vê, essa é a parte óbvia disso que nós estamos falando. Se você come, você vai morrer. Essa é a consequência pelo seu erro. Where the statement comes when He said, "You shall surely die," is that God is the source of every good. Agora você vê então que aquilo é a fonte da vida quando ele diz que certamente você morrerá. Exactly. So God is the true source of life. Deus é a fonte verdadeira de vida. Apart from God, not only you suffer punishment, but when you go away from God, the only choice you have is death. Okay. Distante de Deus, então, você vê que a escolha que você tem é morte. O se afastar dele, a consequência vai ser morrer. So that's why the wages of sin is death. Por isso que o salário do pecado é a morte. Now I want you to see what Paul says in Romans 5 as well. Agora vamos ver também lá em Romanos 5. Romans 5:12, the Word of God says, "Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned." Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. So, not just viruses, Não somente viroses, but everything that happened even in nature, it's a personalized punishment from God to the fallen humanity. então não é somente as viroses, mas todas as coisas que acontecem, inclusive na natureza, é um julgamento de Deus por causa da humanidade caída. So, we have decided as humanity to turn away, to give our back, to go against God, who is the source of life, the source of all good. Então esse que é o problema, que a humanidade decidiu virar as suas costas para Deus, aquele que é a fonte de todas as coisas boas. So if we go back to our scripture, that's why Matthew is saying here in chapter 10, verse 28, "Do not fear those who kill the body,
but cannot kill the soul. Por isso, quando a gente volta lá em Mateus 10, 28, fala: então não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Now, there is another question here. Mas há uma outra pergunta ainda. Does this mean then that every time that somebody gets sick or gets an illness, does that mean that that person have committed sin? Será que a gente, então, sempre que alguém está passando por algum tipo de enfermidade, a gente poderia perguntar ou afirmar que ela está com algum tipo de pecado ou não? Well, not necessarily. Não necessariamente. And let me clear this. E deixa eu esclarecer isso. The Bible itself gives us plenty examples A Bíblia nos dá inúmeros exemplos of different cases of people that have become ill or they're sick because they're doing good. de pessoas que ficaram doentes mesmo fazendo coisas boas. So we can see the most clear example that everybody can go to is the story of Job. A história mais conhecida que nós conhecemos é a história de Jó. It was actually doing good and honoring God with all his Ele life. estava fazendo o bem, ele estava honrando a Deus com tudo que ele tinha na sua vida. He was doing so good that the enemy had to go to God and ask permission to mess up with Ele his estava life. indo tão bem que o inimigo teve que ir até a presença de Deus para pedir permissão para poder tocar na vida dele. But in Job 1:21-22, the Bible says that Job's expression was, "The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord." E é tremendo quando a gente vai para Jó 1:22, porque nós vemos que ele diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. So if you remember Paul as well, when he's talking about the trips that different work for the kingdom that Timothy and Epaphroditus were doing together. E também quando nós podemos falar sobre Paulo, quando ele se relaciona com Timóteo e Epafrodito, e falando da fé deles, He's referring to them and saying, I'm so thankful for God's mercy because when they were doing the work, Epaphroditus became so ill to the point of death. nós vemos que ele estava grato ao trabalho que eles dois estavam fazendo no Senhor, no reino, mas ele comenta que Epafrodito ficou tão doente a ponto de morte. If you remember, whenever people came to Jesus, the disciples went to Jesus in John chapter 9. Ou em João capítulo 9, quando os discípulos vieram até Jesus, And they saw that man that was a blind man from birth. e o homem que era cego desde nascença. They asked Jesus specifically, Eles perguntaram para Jesus especificamente: so who committed sin? quem que pecou aqui? His parents or himself? Foram os pais dele ou foi ele mesmo? And I love Jesus' answer. E eu amo a resposta que He Jesus said, dá. no one. Ele falou: nenhum deles. And what he's saying there, and his answer was actually, he is blind from birth, so at this moment I can heal him and my Father gets the glory. Ele é cego desde a nascença para que nesse momento o Senhor possa ser glorificado. Now, there are people that have sinned, and because of that sin, they have become ill. Agora, claro que também existem pessoas que por causa do pecado que elas cometeram, elas também ficaram enfermas. In other words, they have developed this behavior and this way of living that is just bringing the illness to as a consequence of this sin. E aí nós vemos que por causa do pecado, a consequência foi a pessoa enfermar ou ficar doente por causa daquilo que ela havia feito. And there we have a whole list of people suffering, battling with addictions. E aí nós vemos muitas pessoas que têm inúmeras situações, inclusive a ver com vícios. And that's where you get, a drunk man that suffers from the liver. Aí vem uma pessoa que ela tem problema de cirrose, sofre do fígado por causa da bebida. And you see as well people that are so promiscuous that end up having AIDS. Ou pessoas promíscuas que têm, por causa disso, a enfermidade da AIDS. Now, we have to be careful and not be judgmental of this situation. Claro que nós temos que tomar cuidado e não ser aqueles que venham julgar todas essas situações. Because a person doesn't deserve it, on top of being fighting a sickness or being ill with a serious condition, that we
made a guilt trip to them. Então nós temos que tomar cuidado para não fazer a situação dessa pessoa se tornar pior ainda e ela se sentir mais culpada do que ela já é por tudo aquilo que ela já fez. And even worse, for us to come to them to tell them, well, you don't get healed because you lack of faith. E é aí que a gente deve tomar cuidado para não chegar e falar para a pessoa, não, você não está sendo curado porque você não tem fé. The truth is that majority of people are sick because we have a fallen body. Mas a maioria de nós, a verdade é que se você está doente é porque nós estamos embaixo de uma natureza caída. And we live in a fallen world E nós vivemos num mundo caído, where everything degenerates, onde todas as coisas degeneram. everything decays, Todas essas coisas, elas estragam. everything deteriorates. Todas essas coisas vão deteriorar. My heart, my arteries, they become O clogged. coração, se não toma cuidado, ele fica cheio de bloqueios. My brain, I have neurons that are dying day by day or little by little. Neurônios que são queimados todos os dias, de pouco a pouco. My vision, I mean, I'm using glasses. I didn't used to use these glasses. Eu não tinha óculos, eu não tenho ainda. Em nome de You have Jesus. healthy vision, brother. Bless you. Glória a Deus. Amen. Mas não usava óculos antes. The fact is that all Christians, all men alike, Oh. we are suffering from illness in one point O in our ponto é lives. que a maioria de nós, em algum ponto da nossa vida, nós vamos passar algum tipo, alguma situação que tem a ver com a enfermidade. So we have a fallen body, Nós temos um corpo, então, que está embaixo dessa natureza caída, but we have mas nós temos. the good news. As boas novas são essas. We have a God Nós temos um Deus, that, as we saw in Romans 5, que nós vimos lá em Romanos capítulo 5, came to the world, veio até o mundo, and in the same way e da mesma maneira that sin entered for one man, que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, salvation also comes through one man, a salvação também vem através de um homem. and his name is Jesus E o Christ. nome dele é Jesus Cristo. Jesus Christ is our Savior. Jesus Cristo é o nosso Salvador. And the Father takes care of us E o Pai toma conta de nós in so much care that He loves us. The Word of God says that He sent His Son. Ele nos ama tanto, de tal maneira, e é por isso que nós sabemos, a palavra diz, que Ele enviou o seu Filho. So that's why God is telling us, do not fear. Por isso que nós temos então que nos apropriar disso, não temas. Because ultimately, whether it is with a coronavirus or with whatever other illness, we're all gonna die. Porque a verdade que com o coronavírus ou sem o coronavírus, todos nós vamos chegar nesse dia final. But we need to be concerned about what kills the body, but what kills the soul. Mas a nossa preocupação, o nosso cuidado deve ser então não com aquilo que mata o corpo, mas com aquilo que pode matar a nossa alma. Because He will take care of us. Porque Ele vai cuidar de nós. That's why in verse 30 of our Matthew 10 that we're reading says, but even the hairs of your head are all numbered. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Marcos 10, Mateus 10, verso 30, que até o cabelo da sua cabeça estão todos contados. Anybody here can guess how many I have. Você pode ver quantos que o pastor ainda tem na cabeça. But you don't know how many he has. God does. Mas Deus sabe quantos cabelos ainda tem na minha cabeça. And so, what God is telling us is that we are more valued than many sparrows. E está falando ali então que nós somos muito mais valiosos do que muitos pardais. And so the invitation is for us to acknowledge Him. Então o convite que você vê aí é para nós reconhecermos a Ele. He says in verse 32, so everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. Portanto, diz lá no verso 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. I do believe with all my heart Eu acredito de todo meu coração that this tragedy, que essas tragédias, this crisis that is happening in more than 200 countries around isso the que está world, acontecendo em mais de 100 países ao redor do mundo, it's a way for God to call us to Him. é uma maneira que Deus pode nos chamar para Ele, de volta a Ele. It's a way for us to look to no other for hope, but to God. É uma maneira de nós não olharmos nenhum outro lugar para buscar esperança, mas voltarmos os nossos olhos para Deus.
I praise God for those who have been healed from this crisis. Eu louvo a Deus por todos aqueles que já foram curados nessa crise. There are tens of thousands of Existem people, milhares de pessoas que já foram curadas. but at the same time, Mas ao mesmo tempo, they have been people that didn't have the same opportunity. pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. And regardless of them finishing their days in this world, some of them are rejoicing in heaven. E mesmo, independente disso, se eles não superaram essa enfermidade, nós sabemos que muitos estão regozijando nos céus. God is still waiting for you to acknowledge Him. Deus continua esperando que você venha reconhecer a Ele. God is giving you the opportunity right now Deus está to te seek dando Him. a oportunidade agora mesmo de buscar a Ele. Because there is also an alternative. Porque também há uma alternativa. And that is in verse 33, when Jesus is saying, "But whoever denies me Mas- before men, Mas no verso 33 também a gente vê, mas todo aquele que me negar diante dos homens, I will also deny before my Father who is in heaven." eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. And I want you to notice one little word here. Eu quero que você preste atenção, uma palavrinha bem pequena aqui. In verse 32 and verse 33, there is the word is. A palavra no verso 32 e no 33, Who is in heaven. meu Pai que está nos céus, está, essa palavrinha. That is an ever present. Ele está sempre presente. That means that right now, Significa que agora mesmo, before, antes, when Jesus uttered these words, quando Jesus liberou essas palavras, He said, "My Father who is in heaven." ele disse, meu Pai que está nos céus. Our Father who is in heaven is in control. O nosso Pai que está nos céus está no controle. I know it doesn't seem to be that way. Parece até que não, mas ele está. I know it's so difficult to believe this. Parece às vezes é difícil até de acreditar nisso, nessa verdade. But this is the holy word of God. and Mas we essa believe it. é a santa palavra de Deus e nós acreditamos. And as we believe this word, E conforme nós acreditamos nessa palavra, we believe in His promises. nós acreditamos na sua promessa. And His challenge for us E o desafio dele para nós is to not be afraid. é de não temer, não tenhais medo. So as I'm closing, I want to make this invitation. Então, conforme nós já estamos terminando, mas eu quero deixar esse convite. And this is a current invitation. E esse é um convite atual. In other words, I know that you might be watching live, and I really appreciate all those words of encouragement and glory and praises and amen and everything. I appreciate Eu those. aprecio demais as pessoas que estão participando, estão glorificando ao Senhor, estão deixando aí o seu glória. É muito bom ter isso também. But I know this video will be shared with others, and this message will be an encouragement for others tomorrow and the days to come. Mas eu sei também que essa mensagem vai servir de encorajamento para outras pessoas que você compartilhar e nos próximos dias que virão. And so whenever you're watching this, that's the time. This is the time when our Father is still in heaven. Então, seja a hora que for, que você estiver assistindo essa mensagem, tome posse desta verdade que o nosso Pai está nos céus. And Jesus today, in this very moment, is holding that invitation for you, telling you that you need to come to acknowledge Him so He can do that before His E Father. Jesus está te dando essa oportunidade, colocando esse convite para você, de você aceitar a Ele e se apropriar disso, que o Pai está nos céus. I truly believe that there is no other way that I could not fear. Eu acredito que não deva ter uma outra maneira que você possa se apropriar de não temer durante de tudo que você vê. If you think about it for a minute, Se você pensar por um minuto, who can give you any promises today? quem que pode prometer qualquer coisa para você diante das circunstâncias hoje? Who was to promise those family members who have other families at the hospital? Quem que pode garantir qualquer coisa para, de repente, as pessoas que estão no hospital hoje? The truth is that this body will decay, A verdade é que esse corpo aqui vai perecer, but our soul can be
with the Lord. Mas a nossa alma pode estar com o Senhor. In fact, the Bible promised a new body in a new heaven. Na verdade, a palavra nos garante que nós vamos ter um corpo glorificado, um novo corpo e um novo céus. When all hope is gone, Quando toda a nossa esperança se for, we do have the hope of Christ. nós temos a esperança em Cristo. We do have the power of the Word of God. Nós temos o poder da palavra de Deus And the power of the Holy e Spirit, o poder do Espírito Santo, who stir up your heart que está ali despertando seu coração, open and receive this para invitation. você abrir e receber esse convite. So this is your opportunity. Então essa é a sua oportunidade. You want to come to the knowledge of the Você Lord vir Jesus ao Christ. entendimento, ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Do you want to acknowledge Him Você quer reconhecê-lo hoje, before men? diante dos homens. If that's your decision, let me tell you this. Se essa é a sua decisão, deixa eu te falar mais uma coisa. I know at this point you cannot go to a church building. Eu sei que hoje você não pode ir até um prédio de uma igreja. We are church. Nós somos a igreja. Every believer, born again, every Christian is church. Cada cristão, entenda isso, você é a igreja. And that's why verse 32 says, whoever acknowledged me before men. Por isso que no verso 32 fala, todo aquele que me confessar diante dos homens. It's not talking about confess in the building. Não está falando de você confessar na igreja, I know you no might prédio know. da igreja. I know you may know people that are believers. Eu sei que você deve conhecer pessoas que são crentes. If you make that decision, please share with them. Mas e se você faz essa decisão hoje, compartilhe isso com alguém. In fact, ask them to pray with you Na verdade, peça até para que eles possam orar junto com você. and start a communion together. E que você possa ter uma comunhão junto com essa pessoa. Now I'm going to talk to the believers. Agora eu vou falar para aqueles que são crentes também. The only way A única maneira that we can build up our faith que nós podemos edificar a nossa fé is to go through this trial. é passar através dessa prova. We are being tested with Nós this. estamos sendo testados com tudo isso que está acontecendo. And God's purpose for us E o propósito de Deus para is to nós build up the perseverance. é desenvolver essa perseverança. James chapter 1 verse 7 tells us that these trials are for us to rejoice in them, to take it as pure joy, because in the testing of this our faith grows, so we can persevere, so we can grow with the patience. Então nós vemos lá, como a palavra do Senhor diz em Tiago 1, James 1, 7. Não pense Tiago 1. Peça, porém, com fé, não duvidando para aquele que dirá. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Verso 12, actually. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amen. Amen. So that's the challenge for us. Esse então é o desafio para nós. To go back to the Word, Voltar à palavra, to pray daily, orar diariamente and at the same time to share with one another. e compartilhar uns com os outros. Do not be anxious for nothing. The Não, Word of God a says. palavra de Deus diz para nós não sermos ansiosos por coisa alguma. And we have to trust and believe that God is in control. E nós devemos confiar e acreditar que Deus está no controle. The psalmist said in chapter 23, E no Salmo 23, nós sabemos que o salmista diz: though I walk through the valley of the shadow and the death, I shall not fear. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, Because you will be with me. porque tu estás comigo. That is the promise that we have. Essa é a promessa que nós temos. That's the reassurance that we have. Essa é a segurança que nós temos. And we must believe in it. E nós devemos acreditar nisso. Today more than ever. Hoje, mais do que nunca, We need to be ready nós temos que estar preparados for those who are sensitive in their hearts, para aqueles que estão sensíveis e sensibilizados em seu coração looking for the living hope. e estão à procura dessa esperança viva. We need to be ready to embrace them Nós devemos estar prontos para abraçá-los and to present them e Christ. para apresentar a Jesus a eles. This is the challenge for today. Esse é o desafio para hoje. Do not be afraid. Não tenha medo. Praise God. Glória a Deus. Want to pray? Yes. Yeah. Father, we thank you for this word of encouragement for us, and Senhor, nós te agradecemos por essa palavra de encorajamento para cada um de nós.
and at the same time for your promises. E ao mesmo tempo, através dessas promessas. Your word says that you are always faithful to your A word. sua palavra diz que o Senhor sempre é fiel e será a sua palavra. And you are not man that will repent or change his E o ways. Senhor não é homem que vai mudar ou se arrepender daquilo que o Senhor já disse. But you are a faithful God. Mas o Senhor é um Deus fiel. I thank you because through history, Eu te agradeço, Senhor, porque através da história, you have been showing yourself as a merciful o God. Senhor tem se revelado como um Deus cheio de misericórdia. Father, in this moment, I want to pray for the believers. Senhor, e agora mesmo eu quero orar com esses servos, cristãos, crentes. And I pray for them to be encouraged to not be afraid. Eu oro para que eles não tenham medo, mas que eles possam ser encorajados. I pray for them to be bold and to use this moment to share your light. Eu oro para que, Senhor, eles possam ser ousados e usar esse momento para anunciar da sua luz. So that the way that the Apostle Peter said, so they can come from darkness to light as well. Da mesma maneira como o apóstolo Pedro disse, que eles possam sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Father, I pray for those who have been listening that don't know or don't understand this relationship we do have. Senhor, eu oro por aqueles que não entendem ainda o que é ter esse relacionamento que nós temos com o Senhor. Father, reveal to themselves, open their eyes like we sang earlier. Senhor, abre os olhos deles, Senhor, como nós cantamos agora há pouco. Open their eyes so they can see your light and stir up their hearts so they can come to your knowledge. Draw them to you. Senhor, abre os olhos do coração deles, como nós cantamos, para que eles possam ser atraídos para o Senhor. Father, I also want to pray tonight Senhor, eu também quero orar hoje à noite. for those families who are suffering because of family members are in the hospital. Para famílias que estão sofrendo, talvez por alguém que está em algum hospital. Father, give them hope and give them the peace that surpasses all Senhor, dá a understanding. eles esperança e dá a eles, Senhor Deus, esta paz que excede todo entendimento. Father, I pray for those who are in bed suffering. Eu oro por aqueles que estão em algum leito, sofrendo, doente. In the name of Jesus, I No pray for nome de healing. Jesus, declaramos a cura. Father, it's in your will. Senhor, é na sua vontade. And our time is in your E hands. sabemos que o nosso tempo está em suas mãos. So I have to pray for that. Então oramos por isso. And the desire of our hearts is for them to be O healed. nosso desejo sempre é que eles sejam curados. Father, for those who have a time already set up in your will, E aqueles que estão dentro do tempo que o Senhor já predeterminou, give them the opportunity to get to know you and to Senhor, confess your name. dá a eles a oportunidade de confessar e declarar o seu nome. So as we study today, so your son can acknowledge it before you. Para que o seu filho possa reconhecê-los diante do Senhor. Father, I pray for all the staff and the people that are working hard and exposing themselves to help others. Senhor, oramos também por todos aqueles que estão trabalhando, estão expostos a cuidar dos outros. For the hospital staff, Aqueles que trabalham nos hospitais. or the law enforcement. Senhor, aqueles que trabalham junto à lei. Father, I pray for those in government as well, to guide them with your wisdom to Oramos, make the right decisions. Senhor, por aqueles também que têm alguma posição no governo, que eles possam ter decisões sábias. And Father, I want to also put before your throne E, Senhor, também quero colocar diante do seu trono, our fellow pastors. Senhor, os amigos que nós temos, pastores. We are hurting as well. Senhor, nós também está doendo, Senhor. We miss our congregation. Nós temos saudade do nosso povo. We miss your flock. Nós estamos com saudade, Senhor, das ovelhas, do seu pasto. They are your people, Eles são o teu povo, Pai. but you have entrusted them to us. Mas o Senhor colocou eles nas nossas mãos. Father, help us to be wise and to use our time wisely, Senhor, nos ajuda a ser sábios e usar o tempo de uma forma sábia, so we can continue to instill the word of God in their lives. para que possamos continuar depositando a palavra do Senhor no coração deles. Keep providing for our ministries. Senhor, continua suprindo para todas as necessidades ministeriais. Keep providing for ways that we could be effective and we can reach out to more with your word. Senhor, continua suprindo maneiras e meios para que possamos continuar alcançando outras vidas. And bless our families E as well. abençoa as nossas famílias também. We pray all of this, Senhor, oramos isso, knowing that there is a God who listens to sabendo our que há prayers, um Deus que ouve as nossas orações. but also because
we pray in the name that is above all names. Mas sabemos também que é por causa que oramos no nome que é acima de todos os nomes. In the name of our Lord and Savior, Jesus No nome Christ. do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Glória a Deus.